Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma proposição que está na unidade 7 do material de Fundamentos de Cálculo. E essa proposição fala da permanência do sinal de uma função. Ela diz o seguinte: se você tem uma função f definida em um certo domínio D, um ponto Azinho pertencente a este domínio, de tal forma que todo o intervalo aberto que contém esse pontinho intersecta o domínio da função f que foi dada, menos necessariamente o ponto A. Suponha agora que essa função f que a gente está considerando é uma função contínua e a imagem da função nesse ponto A é estritamente positiva. Observem aqui no nosso esboço, o meu Azinho está em vermelho e a imagem f de A maior do que zero. A proposição afirma que, se isso acontecer, então existe um raio r maior do que zero, um número r maior do que zero, de tal forma que para todo valor de x que pertence a um intervalo centrado em A de tamanho r, interseção com o domínio da função f, a gente vai ter a imagem desses valores de x maiores do que zero, acompanhando o valor maior que zero do A. Então, aqui no esboço, a gente consegue enxergar esse resultado, né? Se a função f é contínua, o gráfico dela aqui está em cinza, e eu souber que a imagem em um certo ponto do domínio A é positiva, eu consigo um intervalinho que está em azul aí, o A menos R, A mais R, de tal forma que para todos os valores x que pertencerem aqui dentro desse intervalo, em interseção com o domínio da função, as imagens também são positivas. Então, existe um intervalo aqui que é a imagem, né, desse intervalinho de tamanho R e que produz, então, valores positivos para as imagens de todos os x'inhos que forem estar dentro deste intervalinho de raio R. Isso é bem intuitivo olhando para o desenho, não dá para ter um cara ali no meio cuja imagem seria negativa. Eu quero mostrar por absurdo que para todo raio que eu escolher, sempre tem um x que dá negativa à imagem. E vamos achar alguma contradição com as hipóteses que foram enunciadas ali na proposição. Então, por absurdo, a gente vai fazer a demonstração desse resultado. Então, eu escrevi aqui, por absurdo, suponha que para todo raio existe um x nessa interseção A menos R, A mais R com o domínio, tal que a imagem desse x é menor ou igual que zero. Em particular, se para todo R eu consigo um x que a imagem aí vai dar menor ou igual que zero, eu vou construir alguns intervalos especiais para que eu possa concluir essa contradição. Então, em particular, se eu pegar intervalinhos de tamanho 1 sobre n, então pensa aqui no meu A, e agora eu vou 1 sobre n aqui mais A, e o outro é menos 1 sobre n mais A. Então, eu vou aumentar e diminuir 1 sobre n no centro A desse meu intervalo. Então, em particular, para intervalos desse tipo, escolhemos um certo AN, que pertence a esse intervalo A menos 1 sobre n, A mais 1 sobre n, tal que esse f de AN seja menor ou igual que zero. Então, eu vou escolher um carinha aqui no meio, sei lá, bota aqui. Esse é o cara que é a imagem da negativa. Estou supondo que para qualquer raio que eu estabelecer, sempre vou achar um que é menor ou igual que zero. Ok, então observem que esta sequência, então para cada n eu vou caçando um AN que satisfaz isso. Então, para todo n natural, eu vou ter que a distância entre o AN e o A vai ser sempre menor do que 1 sobre n. De fato, o AN está dentro desse intervalo, né? Então, isso vai acontecer para todo n natural. Então, assim a gente acaba de construir, assim, construímos uma sequência AN convergindo para A. Porque, bom, pela definição de convergência de sequências. Certo, então, aqui aconteceu o seguinte, eu tenho um monte de valores f de ANs estritamente menores do que o f de A, porque cada um dos f's de AN é negativo e o f de A é positivo pela hipótese.
E aí tem um resultado lá na unidade 2, uma proposição, que diz que se isso aqui acontece, então quando eu for calcular o limite desta sequência dos f de ANs, o resultado vai dar menor ou igual que esse valor f de A aí. Deixa eu apagar aqui, ficar mais bonito. F de A. Isso aqui, lá na unidade 2, é a proposição 6. Então, quando eu tenho essa sequência cujos termos são estritamente menores do que o valor f de A, isso acontece, né? Porque deste lado aqui a gente tem todo mundo negativo e esse aqui é maior do que zero. Por causa da menor ou igual que zero aqui, né? E o outro é estritamente maior que zero pela hipótese. Então, quando eu for aplicar o limite da sequência, o resultado vai ser menor ou igual que o f de A. Só que essa igualdade aqui no limite não pode acontecer porque, de novo, né, deste lado eu tenho um cara positivo, estritamente maior do que zero, e aqui eu tenho um menor ou igual que zero. Então, a gente tem um problema, porque a nossa função f, por hipótese, ela é contínua. E por definição de função contínua, quando a gente aplica este limite na sequência, o valor tem que dar igual ao f de A. Então, por causa dessa diferença de sinal, a gente tem uma contradição com a hipótese de que a função é contínua. Então, pela diferença de sinal, temos uma contradição com o fato de que f é contínua, certo? Ou seja, temos uma contradição com a hipótese. Essa contradição veio do fato da gente supor que para todo R sempre teria um xzinho que a imagem seria menor ou igual que zero. Então, como a gente queria mostrar, para todo R, tá? Ou existe um R, tal que para todo x nesse intervalo A menos R, A mais R, certamente as imagens fzinho de x serão maiores do que zero se o f de A for maior que zero, se a função f for contínua. Então é isso, um abraço e até a próxima.